Oi pessoal, hoje nós vamos ver um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Na realidade é uma continuação do que a gente já trabalhou, certo? Então eu vou passar os slides para que vocês possam visualizar e compreender melhor. Posteriormente eu faço uma leitura, faço uma reflexão sobre esse conteúdo, ok? Vamos lá. Então gente, vamos lá, iniciando aqui o conteúdo, fazendo uma lembrança do fim do vídeo anterior, né, que a gente falou como se deu então o início da Segunda Guerra Mundial. Se deu a partir da invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Foi somente a partir desse momento que a França e a Inglaterra começaram a reagir. E no dia 3 de setembro de 1939 inicia-se então a Segunda Guerra Mundial. Desde então, começam então as ofensivas nazistas na Europa. A Alemanha e a França, nesse primeiro momento, mesmo sendo declarada a guerra, eles vão vivenciar o que a gente chama de guerra de mentiras. Que aí, durante os 6 primeiros meses, eles ficaram apenas na delimitação dos seus territórios. Do lado da Alemanha, do lado da França, foi construído suas fortificações. E essa região de fronteira ficou conhecida como a linha Maginot, que era o território do lado do território da França. E do lado do território alemão a gente tem a Siegfried, certo? Aí a gente tem a imagem dessa delimitação. Então, durante esses primeiros 6 meses, eles apenas ficaram se namorando da guerra. A Alemanha, ela precisava se fortalecer para poder iniciar um conflito direto com a França. E aí, para garantir o fornecimento de minérios de ferro que vinha da Suécia, que era um país neutro, a Alemanha vai então conquistar a Dinamarca e a Noruega e posteriormente ela avança para a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. É somente a partir daí que a Alemanha se sente mais segura e mais preparada para invadir a França, o que vai acontecer em junho de 1940. Depois que eles conseguem efetivar a conquista ao território francês, a França vai ser dividida. O norte vai ficar sob o domínio direto dos próprios alemães, dos nazistas, e o sul vai ficar sob o domínio do Marechal Pétain, que era um militar francês que acabou colaborando com o Hitler. E aí a gente tem a imagem. A zona vermelha é zona ocupada pelos nazistas, e a zona azul, zona livre, entre aspas, seria de dominação do Marechal. Posteriormente, toda essa região acabou sendo dominada pelos nazistas. Depois que a Alemanha consegue empreender conquistas sobre a França, ela se sente ainda mais fortalecida para atacar a Inglaterra. E aí, em 1940, a Luftwaffe inicia os bombardeios sobre o território inglês. A Luftwaffe era a força aérea nazista. Então, eles iniciam bombardeios sobre regiões de portos de domínio inglês e também sobre a capital, né, Londres. Os britânicos, então, vão reagir, liderados por Winston Churchill. Eles, a partir do uso da Royal Air Force, que era a RAF, a Força Aérea Britânica, eles vão empreender a chamada Batalha da Inglaterra. O resultado vai ser positivo para a Inglaterra, principalmente por conta da perícia dos pilotos ingleses e também pela capacidade de dominar do Churchill, né? Tanto dominar militarmente, mas também de influência, fortalecendo o nacionalismo da população. Com essa derrota, a Alemanha então volta-se para o leste e aí domina a Hungria, Romênia e Bulgária, Iugoslávia e Grécia, dominando assim toda a região dos Balcãs. A região da Iugoslávia e da Grécia, a Alemanha teve um pouco de dificuldade, mas ela, por conta da reação dessas duas nações, mas ela conseguiu empreender êxito e com isso, com a conquista dessa região, eles passaram a ter uma passagem direta para a União Soviética, ou seja, o caminho para chegar à União Soviética estava livre. E aí a gente tem
Esse mapazinho mostra claramente a região dos Balcãs e lá em cima a gente vê a Rússia, né? Então os alemães conquistando todo esse território, eles vão mostrar aqui para vocês, conquistando todo esse território aqui, eles vão ter liberdade, né? Vão ter passagem livre para chegar até aqui, ok? E aí o Hitler então decide invadir a Alemanha. O Hitler então decide invadir a União Soviética. Mas lembramos que o Hitler tinha um acordo com o Stalin, né? O chamado Pacto de Não Agressão, que ele não vai respeitar. Então ele trai esse pacto de não agressão, principalmente porque o Hitler estava interessado no petróleo, nos minérios e nos cereais dessa região. E ideologicamente ele odiava o comunismo. Então, partindo desse posicionamento ideológico e do seu interesse em matérias-primas da região, ele resolve invadir a União Soviética no dia 22 de junho de 1941, na chamada Operação Barbarossa. Nos primeiros 20 dias, os nazistas avançaram e tiveram grandes êxitos. E eles acreditavam, os alemães, que a União Soviética cairia em algumas semanas, mas não foi o que aconteceu. O governo vai reagir através da tática de terra arrasada, que era isso. O governo autorizava as pessoas a fugirem de suas terras, mas antes elas tinham que empreender luta, elas tinham que tentar derrotar os nazistas. Caso elas percebessem que iriam ser derrotadas, aí eles deveriam queimar, destruir tudo que tinha e fugir. Dessa forma, muitas vezes, quando os alemães chegavam em algumas regiões, não encontravam ninguém e nem comida, nem combustível, não encontravam nada. De uma certa forma, isso prejudicava para que os soldados alemães continuassem a sua empreitada. Mesmo assim, os nazistas conseguiram chegar até as imediações de Moscou. Ao chegar lá, a população começa a reagir. E essa população teve um fator positivo a seu favor, que foram as chuvas de outono. Então os alemães, os soldados nazistas, eles já vinham de um período de conflito, encontravam muitas vezes as regiões abandonadas, sem nada, nem mesmo para comer, e ainda tinham que enfrentar as péssimas condições da estrada por conta das chuvas de outono. E quando chegaram nessas regiões próximas a Moscou, eles tiveram que enfrentar a população. O que é que o Hitler então vai fazer? Em 1942, vendo que não tinha tido muito resultado positivo em Moscou, ele se posiciona para o ataque a Stalingrado. E a Batalha de Stalingrado ficou conhecida como a maior batalha da guerra. Essa batalha ela vai durar do mês de novembro até o mês de fevereiro. De novembro de 42 a fevereiro de 43. E vai culminar com o período das baixas temperaturas. No fim já, os alemães vão encontrar temperaturas de menos 40 graus Celsius. A essa temperatura o frio congelou os soldados e a gasolina, né? E houve a reação os soldados os soldados soviéticos, então vão empreender uma luta para atacar os soldados nazistas, e principalmente liderados pelo George Zhukov. Dessa forma, os nazistas foram então derrotados e foram sendo expulsos do território soviético. A partir de então, os soviéticos passam então a atacar. Eles a princípio se defenderam e agora eles começam o ataque. Dessa forma, os alemães são obrigados a recuar e voltar para a Alemanha. No meio desse caminho, né, dessa trajetória toda do conflito da Segunda Guerra Mundial, vai haver a entrada dos Estados Unidos e do Brasil na Segunda Guerra. Os Estados Unidos vão entrar na guerra a partir do momento em que os japoneses atacam a base naval de Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941. Esse ataque se deu porque tanto os japoneses quanto os estadunidenses, eles tinham interesses imperialistas na região do Oriente. E no momento da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava ao lado dos alemães. Então eles se sentiram à vontade para atacar a base naval de Pearl Harbor. E aí os Estados Unidos então declararam guerra ao Japão.
E em 1942 o Brasil acabou se alinhando aos Estados Unidos. A princípio, o Brasil tentou evitar entrar diretamente na guerra, mesmo tendo seus navios afundados. O Brasil trabalhava com o fornecimento de matérias-primas e de alimentos para os países aliados. E a partir do momento em que os Estados Unidos declarou guerra ao Japão e ao eixo em 1941, um ano depois o Brasil também vai se posicionar lá dos Estados Unidos. Na época, o presidente era o Getúlio. O Getúlio, ele tinha um posicionamento político muito mais parecido com o dos nazistas, porque o Getúlio tinha um posicionamento fascista. Não se declarava fascista, mas ele, por exemplo, odiava o comunismo e não permitia a liberdade de expressão. Então, o Brasil, no caso o Getúlio, vai se posicionar ao lado dos aliados, mas ele tinha ideologicamente uma visão mais parecida com a dos fascistas. Então, por que ele se alinha ao grupo dos aliados? Muito mais pela questão econômica. O Brasil era parceiro econômico dos Estados Unidos. A partir então dessa entrada do Brasil e dos Estados Unidos, ficou definido então os blocos de conflito, né? O eixo, que era a Alemanha, o Japão e a Itália, e os aliados, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Brasil, a União Soviética e também a França, apesar de estar sob domínio dos nazistas. Começam então as contraofensivas dos aliados. A primeira frente de luta contra o eixo vai ser no sentido da União Soviética para Berlim, justamente porque os soviéticos, quando expulsaram os nazistas dos seus territórios, eles começam então a atacar os soldados nazistas e esses soldados vão recuando. A partir do momento que eles vão recuando, os soviéticos vão libertando algumas regiões que estavam sob o domínio dos nazistas, como a Bulgária, a Romênia, a Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Turquia. A Batalha de Midway foi o conflito entre os Estados Unidos e o Japão, justamente pelo ataque de Pearl Harbor. Nessa batalha, os Estados Unidos saem vencedores contra o Japão. Eles, juntamente com os ingleses, eles vão então empreender ataque aos nazistas e vão conseguir vitórias no norte da África. Lá nessa região eles conseguem ter o controle sobre o Mediterrâneo, que estava sob o domínio dos nazistas, e assim tem a segunda frente. O desembarque na Sicília representou a empreitada com o objetivo de libertar a Itália do domínio dos fascistas. Então, combater o fascismo na Itália. Quando os aliados chegaram nessa região, eles tiveram o apoio da própria população, que depuseram Mussolini. O Mussolini foi destituído do cargo, mas com a ajuda do Hitler, ele tentou o poder novamente no norte da Itália, só que isso durou menos de um mês e ele acabou sendo morto e pregado nos postes, como a gente vê aí, né? A terceira frente de batalha vai se dar a partir do dia 6 de junho de 1944, com o desembarque na Normandia, conhecido como Dia D. Ela tem esse nome, essa data tem esse nome Dia D, porque era para os alemães não descobrirem qual seria a data em que iria haver esse desembarque e o ataque para iniciar a libertação da França do domínio dos nazifascistas. Paris então vai ser libertada em 1944 e com essa libertação de Paris os aliados rumam então à Alemanha. Lá eles bombardeiam Berlim pelos aviões ingleses e americanos e soviéticos. Nessa fase da guerra tem um episódio conhecido como a fanatização da luta, que é o quê? O Hitler vai obrigar a população alemã a se armar e lutar pela defesa do território alemão e pelo nazismo, obviamente. Mesmo assim, Berlim sai derrotada, né? A capital do Terceiro Reich é dominada e no dia 30 de abril de 1945 é hasteada a bandeira soviética no Reichstag, parlamento alemão.
Já para o fim da guerra vão acontecer o lançamento de 2 bombas sobre o Japão. O Japão, mesmo sendo derrotado na Batalha de Midway, ainda oferecia uma certa resistência aos Estados Unidos, principalmente na região do Pacífico, com a atuação dos kamikazes, que significa sopro divino. Que eram esses kamikazes? Eram pilotos suicidas. Então eles se jogavam com o avião cheio de combustível nos navios americanos. Os Estados Unidos conseguem, mesmo assim com todas essas atuações de resistência dos japoneses, eles conseguem derrotar o Japão e cobram a rendição incondicional do Japão. Os japoneses dizem que se rendem, mas não de forma incondicional. Então, os Estados Unidos, no dia 6 de agosto de 1945, lança uma bomba sobre Hiroshima, que é a primeira bomba atômica sobre o Japão, e no dia 9 de agosto de 1945, uma bomba sobre Nagasaki, que é a segunda bomba sobre o Japão, ou seja, a diferença de apenas 3 dias. E aí nós temos a imagem da bomba em Nagasaki e em Hiroshima, que no início do vídeo anterior eu falei para vocês, né? Conhecido como a rosa de Hiroshima, né? Justamente pelo formato que a fumaça da bomba deixa. Depois disso, o Japão então rende-se incondicionalmente e a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Lembrando, gente, que as bombas que foram lançadas, elas causaram danos não só para quem sofreu ali naquele momento, mas a população que surgiu posteriormente, os herdeiros dos que sobreviveram à bomba também tiveram sequelas, porque era uma bomba radioativa. E aí nós temos os números da Segunda Guerra. Total de mortos na Segunda Guerra Mundial foram 40 milhões de pessoas, sendo que na União Soviética foram 18 milhões de mortos. 7 milhões eram de civis. Na Alemanha morreram 4,2 milhões de mortos e teve 5 milhões de feridos. Na Itália morreram 400 mil pessoas. No Japão, 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. Na Grã-Bretanha, 422 mil mortos. Nos Estados Unidos, 300 mil mortos. Na Polônia, 5,8 milhões de mortos, sendo que 123 mil eram soldados. Lembrando que a Polônia foi o marco inicial, ou melhor, a invasão da Polônia foi o marco inicial da guerra. No Brasil, morreram 943 pessoas e 4.222 feridos. Os judeus mortos nos campos de concentração foram 6 milhões, metade dos quais eram poloneses. O dinheiro gasto na guerra foi um quatrilhão de dólares, que eu nem sei mensurar o quanto é esse valor. Mas a gente fica pensando, tanto dinheiro gasto para uma guerra, né? Ou seja, que não tem um retorno. Ou, quiçá, o retorno que tem é a gente refletir para nunca mais cometermos os mesmos erros que eles cometeram, certo? Os crimes contra a humanidade. Em 20 de novembro de 1941, tem início então no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, os julgamentos dos dirigentes nazistas. Alguns deles foram condenados à prisão, outros foram executados e alguns fugiram, como exemplo Joseph Mengele, o anjo da morte, que era o médico do Hitler, né? Ele usava do Hitler assim, porque ele utilizava-se de táticas nazistas para fazer experiências com pessoas. Um exemplo era colocar gasolina no ouvido de uma criança que tinha um irmão gêmeo para saber se o outro sentiria a mesma dor, fora outras atrocidades que ele cometeu. Acredita-se que o Mengele viveu no Brasil até morrer, né? Até envelhecer. E aí nós temos algumas imagens sobre os campos de concentração, a humilhação que os judeus sofreram, lembrando que não apenas os judeus foram perseguidos, homossexuais, negros, comunistas, todo tipo de gente que se considerava diferente dos nazistas, para os nazistas eram considerados inimigos. Do outro lado a gente tem a imagem de Auschwitz, que é o mais famoso campo de concentração na Alemanha. E aí nós temos a imagem de uma câmara de gás do lado esquerdo, uma imagem desenhada de como funcionavam essas câmaras de gás,
e do outro lado a gente tem uma foto de uma câmara de gás hoje lá na Alemanha. Obviamente que não funciona mais, mas serve como referência para as pessoas não cometerem mais os crimes que foram cometidos contra a humanidade, ok? Com isso, gente, a gente então conclui o conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Eu desejo que vocês consigam compreender, façam uma reflexão, não apenas com o objetivo desse conteúdo servir para fazer provas do Enem ou vestibulares, mas também para a gente refletir sobre as nossas vidas, né? Então, é fundamental que a gente conheça o passado, que a gente conheça o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e evitem. Hoje em dia existe muito negacionismo, tem gente que não acredita que os judeus morreram. Na própria fase da Segunda Guerra Mundial, quando se dizia da morte dos judeus, muita gente achava que era só propaganda contra o nazismo. E depois, quando os russos, quando os soviéticos, os americanos e os ingleses chegaram, eles viram as atrocidades que estavam lá. Lembrando que as câmaras de gás, eles tentaram destruir. Quando vocês veem essa imagem aí, não é imagem real, porque os alemães, eles, quando perceberam que iriam ser derrotados, eles começaram a destruir tudo aquilo que se visse de prova contra eles. E aí tem gente que hoje ainda defende o negacionismo, porque acredita-se que, não, mas não tem como comprovar. Mesmo com milhares de corpos, milhares de ossadas e com milhões e milhões de pessoas testemunhando o que aconteceu. Então é fundamental que a gente faça uma reflexão sobre esse conteúdo, ok? No mais, gente, fiquem em paz, fiquem em casa e até a próxima.